Oi pessoal, bem-vindos de volta à Geek Hive, a colmeia das pessoas nerds da internet. Eu sou a Nicole e nesse vídeo nós vamos ver mais detalhes do que aconteceu no episódio 4 de Ahsoka. E esse vídeo contém spoilers. Se bem que o episódio saiu há 3 semanas e eu acho que já não dá mais pra considerar spoiler. Vamos juntos rever alguns detalhes do episódio e entender o que aconteceu nas cenas finais desse episódio. Onde está a Ahsoka? Como ela chegou lá? Anakin Skywalker está de volta? A Ahsoka morreu? Antes de começarmos a ver mais detalhes do episódio 4, eu queria aproveitar para agradecer rapidamente a todos que estão acompanhando o canal até agora. Qualquer interação de vocês, seja a própria visualização, ou curtida, ou inscrição no canal, ou aqueles que recomendam o canal para os amigos, já significa muito para mim. E, obviamente, pro YouTube também, né? Porque isso significa que alguém gostou desse conteúdo e ele merece ser mostrado para outras pessoas. E isso me deixa muito feliz. Especialmente porque vocês continuam acompanhando o conteúdo aqui do canal, mesmo quando as reviews saem com algumas semanas de atraso. Mas eu quero lembrar que todas as reviews de cada episódio são feitas e gravadas antes que o próximo episódio saia. Ou seja, qualquer teoria ou coisa que eu comente aqui, eu comentei sem antes ver os outros episódios. Mas é isso, só pra agradecer mesmo e sem mais demoras, vamos pra review do episódio 4 de Ahsoka, que tem muita coisa pra gente entender melhor. O título desse episódio é Fallen Jedi, que pode ser traduzido tanto para Jedi caído ou Jedis caídos. Jedis não, né? Porque não existem Jedis. O plural de Jedi é Jedi. E já vamos começar esse vídeo com um comentário extraordinário, porque o meu primeiro pensamento com relação a esse episódio foi: o Anakin foi o Jedi caído. Então esse deve ser um episódio com flashback. Mas depois eu pensei que na verdade talvez fosse um episódio mais focado no Baylan Skoll e na Shin-Hati, que também são de fato Jedis caídos, né? Mas logo no primeiro diálogo da Ahsoka e da Sabine, eu já comecei a pensar que o título do episódio podia ser um foreshadow. E se você não sabe bem o que é um foreshadow, eu sugiro ver os outros vídeos aqui do canal. Mas em resumo, um foreshadow é o uso de algo numa cena que naquele momento não tem nenhum significado oculto, mas que no futuro pode vir a ter. E a gente só percebe isso revendo essa cena com um conhecimento que agora a gente ainda não tem. E percebe que esse artifício usado, na verdade, estava dando indícios de que algo ia acontecer no futuro. No caso aqui, de que a Sabine cairia pro lado sombrio da força. Mas honestamente, quando eu vi a Ahsoka jogar a Shin-Hati contra uma parede no final desse episódio, eu também fiquei na dúvida se quem sabe a Ahsoka não estava caindo pro lado sombrio da força. Mas enfim, comentário extraordinário feito, o quarto episódio se inicia e o nosso trio, composto por Ahsoka, Sabine e Huyang, segue tentando consertar a nave para conseguir comunicação com a General Hera Syndulla, para avisar sobre os planos de Morgan Elsbeth e pedir auxílio, tanto para impedir que Morgan seja bem-sucedida no que planeja, quanto para resgatar eles, já que eles estão praticamente ilhados no meio de uma floresta no planeta Citos. Aqui um segundo comentário extraordinário, porque a palavra Citos se escreve com S, mas a raiz dessa palavra parece ser cetus, do latim, ou ketus, de origem grega, que são as origens da raiz da palavra usada para nomear a ordem das baleias na vida real, que são cetáceos. Ou seja, até a inspiração para o nome do planeta vem literalmente de baleias. E faz muito sentido que o nome do planeta no qual começa o caminho para essa outra galáxia seja ligado com as baleias espaciais, os Purrgil. Ahsoka e Sabine decidem que irão até a base onde está Baylan, que é no templo onde Morgan ativou o mapa estelar no episódio 2. Mas antes disso, Ahsoka avisa a Sabine que existe a chance delas terem que colocar o dever em frente às emoções e à própria vontade, e evitar que Morgan e companhia consigam de fato ir até a outra galáxia e trazer o Thrawn de volta, mesmo que isso acabe significando deixar o Ezra perdido em outra galáxia. E a Sabine me pareceu nitidamente contra essa opção. Me pareceu muito, vou pensar nisso se eu chegar de fato nisso. E eu queria muito ter a habilidade de pegar a Sabine e ser sincera com ela por um minutinho. Porque assim, ô minha querida menina Sabine, o Ezra se sacrificou para levar o Thrawn e toda a frota dele para tão distante dali, só pra senhora agora sacrificar a paz que ele ajudou a conquistar para Nova República, trazendo o Thrawn de volta só para poder resgatar o próprio Ezra também? Não me parece que era isso que ele queria. Nesse momento em que elas estão conversando sobre o Ezra, toca a música tema da Ahsoka. E eu sou completamente apaixonada nessa música. Se vocês não conhecem, eu sugiro que vocês procurem. A Ahsoka pergunta pra Sabine se ela pode contar com ela. E a Sabine responde que ela sabe que sim, mas
Nós sabemos que não, né? O Huyang segue para os concertos externos da nave e a Ahsoka pede que ele tenha cuidado, talvez até já sentindo as forças de Baylan Skoll que estavam rondando a nave naquele momento. Enquanto isso, Morgan e Baylan são avisados por Shin-Hati e pelo Inquisidor Merrick que justamente eles encontraram a nave deles a alguns quilômetros dali e que as forças deles já estão a caminho. E a Morgan avisa que os guardas não serão o suficiente para detê-las por muito tempo. Mas o Baylan responde que a Shin consegue. E a Shin-Hati me pareceu bem alegre aí. Não sei se é porque o mestre dela confia nela e demonstra isso, ou se é porque ela queria uma revanche com a Sabine. Talvez os dois. Mas enfim, ela e o Merrick se juntam aos guardas para impedir que a Ahsoka e a Sabine cheguem até o templo. E a Morgan parece novamente duvidar das capacidades de Baylan, perguntando se ele está com medo. E ele responde que o que ela escuta na voz dele é experiência. De volta à nave, Sabine já está usando toda a sua armadura mandaloriana e Ahsoka sente o estresse dela à distância, nitidamente percebendo que a Padawan está preocupada com o que elas vão ter que fazer a seguir, e com a perspectiva de resgatar Ezra estando em risco. Ahsoka fala que sabe o quanto Ezra significa para Sabine, mas que elas têm que fazer o que é certo independente disso. E quando a Sabine pergunta para ela se ela realmente acredita nisso, eu quis estapear essa menina. A Ahsoka vivendo, ou sobrevivendo, eu diria, desde a Ordem 66, só em função de impedir o Império em seus esforços, buscando trazer paz à galáxia através da Aliança Rebelde e da Nova República. E agora trabalhando ativamente para resgatar o Ezra, sim, mas principalmente para impedir que o Thrawn retorne. E aí a Sabine acha que ela não acredita que é importante deixar os próprios sentimentos de lado pelo bem maior? É sério? Enquanto Huyang está arrumando a nave, ele é surpreendido pelos tais guardas que a Morgan e o Baylan enviaram. E eu amei que quando as luzes da nave apagaram, a Sabine achou que o droide tinha feito alguma coisa errada, mas a Ahsoka, que confia nos droids desde muito tempo, na verdade, eu acho que desde a primeira vez que a gente viu a Ahsoka ter uma interação com o droid, ela foi educada e gentil, como poucos personagens de Star Wars são. Mas enfim, tudo isso pra dizer que a Ahsoka confia nos droids e ela sabe que o Huyang não teria feito algo errado de propósito. E imediatamente ela sabia que alguma coisa tinha acontecido com ele. E já saiu da nave com os sabres em punho, pronta pra luta. Eu amo essa personagem. Ahsoka, Sabine e Huyang conseguem sem muita dificuldade juntos neutralizar as forças que Baylan tinha enviado, e enquanto Huyang vai ficar na nave para continuar os reparos, que agora vão ser mais longos do que antes, a Ahsoka e a Sabine logo vão atrás de Baylan e Morgan na base deles. Mas elas não saem dali sem antes o Huyang fazer um pedido encarecido, que elas ficassem juntas. Meu coração tá doendo. Enquanto isso, a Hera, o Jacen e o Chopper estão claramente indo contra as ordens da Nova República e da chanceler Mon Mothma. Eles estão saindo da Home One para ir encontrar a Ahsoka, Sabine e Huyang em Citos. O amigo tenente fala, você não pode sair sem permissão. E eu falei, como que não, meu amigo? A nave é dela, vai fazer o quê? Ela é general, gente, faça-me o favor. O Carson, que nós conhecemos primeiramente em Mandalorian, e mais 4 X-Wings, que pra quem não sabe, são essas naves que quando elas estão em posição de ataque, as asas ficam em X. Eles se juntam a Hera na busca por Sabine e Ahsoka no planeta Citos. E eu amei que ele chamou ela de Phoenix Leader, ou Líder Fênix, porque esse era o codinome dela durante a rebelião contra o Império. Já de volta em Citos, a Morgan diz que logo eles terão os cálculos para conseguir a rota para essa outra galáxia, e diz que Baylan precisa ter fé. E ele responde que já perdeu a fé há muito tempo. E aí eu fiquei pensando, será que ele saiu da Ordem Jedi antes da Ordem 66 e da queda da Ordem Jedi, ou ele é um sobrevivente da Ordem 66 de fato? Enquanto isso, a Sabine e a Ahsoka estão a caminho de onde Baylan e Morgan estão, mas são interceptadas por Shin-Hati e o Inquisidor Merrick. A Sabine imediatamente vai brigar com a amiga Shin-Hati, causando a loucura da internet, já que da última vez que elas se viram, a Shin deu uma sabrizada na barriga dela, né? Merrick e a Ahsoka se enfrentam e a Ahsoka vai muito confiantemente com um sabre só. E acaba recriando uma cena tirada diretamente da terceira temporada de Rebels, onde Maul confronta Obi-Wan Kenobi, em Tatooine. E então descobrimos que nenhuma das teorias dos fãs estava certa. Pois é, meus queridos amigos, nem Ezra, nem Starkiller, e aparentemente esse também não foi o personagem que o Sam Witwer dublou. Merrick era literalmente resultado das mágicas das bruxas de Dathomir, especificamente da Irmã da Noite, Morgan Elsbeth. E é um truque que nós já tínhamos visto antes, tanto em Clone Wars quanto no jogo Jedi Fallen Order.
que é a capacidade de reanimar corpos mortos, usando as mágicas do lado sombrio da força. Mas, enquanto a Ahsoka lidava com Marrok, a Sabine perseguiu a Shin-Hati, até eventualmente ser jogada contra uma árvore e perder o capacete. A Sabine volta a atacar, agora com sabre de luz em corpo a corpo, e já fiquei preocupada porque sabemos que a Shin-Hati tem mais habilidades com o sabre de luz do que a Sabine. A Ahsoka finalmente alcança as duas e a Sabine fala para ela ir atrás do mapa, deixando ela ali lutando com Shin-Hati. A Ahsoka pondera por uns instantes e segue atrás do mapa. E até eu levei a sério a confiança da Sabine nesse momento. Enquanto isso, de volta na base, a Morgan está satisfeita com a velocidade dos cálculos da rota deles e anuncia que vai voltar para a nave. Claramente porque ela sabe que a Ahsoka e a Sabine estão no planeta e podem chegar ali a qualquer momento. E que quanto antes eles saírem dali, melhor. A Morgan pede que o Baylan fique para proteger o mapa, e claramente me pareceu que ela não teria nenhum problema em deixar o Baylan e a Shin para trás. E também me parece que o Baylan sente a mesma coisa. A Ahsoka logo chega ali para confrontar o Baylan, mas antes disso vamos falar do embate do casal do momento, Shin-Hati e Sabine Wren. A internet nunca cansa de me surpreender. Durante a luta delas, a Shin, que eu já disse que nitidamente tem habilidades melhores no combate corpo a corpo do que a Sabine, consegue avançar e dominar a luta e joga a Sabine no chão. E a internet vai à loucura. Mas na verdade a internet foi à loucura mesmo, porque logo depois de ser jogada no chão, a Sabine... instintivamente, porém não sei como que foi instintivo. Porque de fato ela nunca tinha conseguido usar a força antes, pelo menos assim, desse jeito. Mas tudo bem. Continuando. A Sabine instintivamente tentou usar a força contra Shin, que também reagiu instintivamente, achando que ia levar uma lapada da menina, né? Mas nada aconteceu, feijoada. E ela fala que a Sabine não tem poder, já que ela não consegue usar a força. Mas a Sabine é mandaloriana, querida, e não se esqueça disso, porque a Sabine vai lembrar a Shin disso usando os Whistling Birds, que eu procurei por todos os lugares da internet e eu não achei o nome na versão português do Brasil. Achei a tradução Pássaros Silvantes para o português de Portugal. Se alguém souber a tradução correta usada no seriado do Mandaloriano, me avisa aqui nos comentários. Os Whistling Birds foram mostrados anteriormente no seriado Mandaloriano e também em Rebels, quando a Sabine começou a usar eles pela primeira vez na terceira temporada. Usando eles agora, a Sabine faz com que a Shin-Hati perca o sabre. Mas ao invés de atacar, elas ficam se olhando e a Shin-Hati joga uma bomba de fumaça e consegue escapar dali. Enquanto essa luta delas rolava, a Ahsoka chegou no templo, mas isso não era nenhuma surpresa para Baylan, que claramente sabia que ela estava se aproximando, e já estava aguardando a chegada dela. E ele já começa atacando sal na ferida, contando que o Anakin falava muito bem dela, e que todos na Ordem conheciam ele, mas nem todos viveram para ver o que ele se tornou. E aí ele pergunta se foi por isso, pelo que ele se tornou, que a Ahsoka abandonou ele. Ah, ô Baylan, que sacanagem, hein? Com isso, a Ahsoka já fica poucas ideias e fala que ela não tá lá pra conversar sobre o passado dela, né, meus amigos? Ela tá lá pra impedir tudo que eles estão planejando. E ela não vai ser desviada do foco dela por qualquer baboseirinha quase Sith. E pra quem não entendeu, vai aqui mais um comentário extraordinário. Esse ato de ficar conversando antes de uma luta pra chamar a atenção do oponente é um truque especificamente usado pelo Sith para desequilibrar os Jedi, já que eles, teoricamente, não deveriam sentir raiva, nem medo, nem ódio, nem inveja, nem nada que pudesse levar ao desequilíbrio da força. O Maul é um personagem que usava muito esse artifício. Ele usou contra a Ahsoka para atrair ela no cerco de Mandalore, em Clone Wars, e também usou a mesma tática novamente em Rebels, no Templo Sith. Em uma das vezes ele foi bem sucedido. A Ahsoka pergunta pro Baylan se ele acredita que começar uma nova guerra é necessário para os fins dele, já que ele explicou que ele está ali para assegurar o futuro de algo grandioso. Então ele explica que ele não vai começar uma guerra, mas o Thrawn vai. Mas que isso é um mal necessário, já que é necessário destruir para poder criar. Afinal, nada se cria, tudo se transforma, não é mesmo? E como as coisas se transformam? Através de destruição. Então, ambos percebem que o momento inevitável chegou, um confronto, já que nenhum dos dois vai racionalmente desistir dos seus objetivos. E que luta, hein, senhoras e senhores? Que luta! Que gostinho de Ahsoka em Clone Wars e Rebels que me deu, especialmente as posturas dela nesse confronto.
E aqui mais um comentário extraordinário, porque eu queria falar justamente das posturas da Ahsoka e do Baylan durante essa batalha. Talvez muitos saibam e talvez muitos não saibam que as primeiras inspirações do George Lucas para as posturas de luta dos Jedi veio de filmes antigos de samurai. E isso é nitidamente transmitido nas posturas de luta da Ahsoka, em especial durante esse seriado live action, sob direção do Dave Filoni. E enquanto a Ahsoka tem essa postura leve, certeira, tal qual um samurai, o Baylan, por outro lado, tem uma postura muito mais poderosa e firme. Para quem gosta de RPGs e MMOs, deve conseguir notar similaridades com algum guerreiro ou cavaleiro que usa uma arma de duas mãos. O Baylan aqui usa o sabre de luz dele como se ele tivesse o peso e a potência de uma arma de duas mãos realmente pesada. Parece até que ele tá usando o Darksaber pra lutar. E eu acredito que muito por essa diferença entre as posturas e também pelo fato de o foco da Ahsoka estar no mapa naquele momento, em tirar o mapa do lugar ou destruir o mapa, que a Ahsoka vai acabar perdendo essa luta. Spoiler. E na verdade eu falo em destruir o mapa, mas notem que ela podia ter sido muito mais destrutiva de fato com o mapa quando ela finalmente conseguiu chegar perto dele por tempo suficiente. Mas ela escolheu tirar o mapa dali com a mão, o que deixou ela com dor e consequentemente mais fraca. Não por ter perdido força física, mas por ter perdido o foco na luta. E nesse momento, depois que a Ahsoka consegue finalmente tirar o mapa dali e impedir que os cálculos sejam finalizados, a Shin-Hati aparece de volta. E nós sabemos que a Sabine está viva, mas a Ahsoka não sabe. E nesse momento é nítido na expressão da Ahsoka que ela acredita que se a Shin-Hati está ali, é porque a Sabine deve estar morta. E o movimento que a Ahsoka faz depois dessa percepção de que a Sabine talvez realmente estivesse morta foi claramente um momento em que ela usou o lado sombrio da força, porque ela estava com raiva e com medo de a Sabine estar morta. E sim, a Ahsoka sempre foi muito forte com a força, mas esse movimento foi claramente muito mais impulsivo e forte do que a gente já tinha visto ela usar até agora. Eu também vi várias pessoas questionando por que a Ahsoka não usou os dois sabres nessa luta contra o Baylan desde o início. Mas eu acho que essa explicação anterior que eu dei sobre os pesos do sabre e a postura dos dois já serve para tirar essa dúvida. Porque se os golpes deles são tão poderosos e pesados que é difícil de segurar com as duas mãos na arma, imagina com uma arma em cada mão. Ela ia perder um braço, gente. Enfim, Shin-Hati foi jogada na parede e o Baylan ficou lívido de ódio. E aí eu acho interessante pontuar que muitas pessoas na internet acreditam que o Baylan é pai da Shin-Hati. E por isso também ele teve essa reação tão explosiva nesse momento. Só que então a Sabine chega e a Ahsoka sente alívio por um momento, só pra depois acabar sentindo decepção. Porque ela fala pra Sabine destruir o mapa e logo percebe que a Sabine não está pronta pra isso. Que ela não vai poder contar com ela pra fazer o que tem que ser feito. Mesmo que ela mesma tenha tido a chance de destruir o mapa alguns segundos antes e não tenha feito isso. Mas abafa. E eu tive a impressão de que o Baylan percebeu na expressão da Ahsoka essa sensação de decepção, logo antes de jogar ela do penhasco. E usando essa percepção e os truques Sith de ler a mente do oponente e usar as coisas que descobriu para manipular o oponente, ele consegue convencer a Sabine a entregar o mapa de volta para ele, para que ele coloque no pedestal e finalize os cálculos para conseguir a rota até essa outra galáxia. Porque ele entende que, no fundo, a Sabine só quer encontrar o Ezra, mas não liga muito pro que isso vai custar, tanto para ela quanto para a galáxia. Especialmente agora que ela acredita que a Ahsoka morreu caindo de um penhasco. Aí a menina Sabine está realmente sem esperanças e sem rumo. E o Baylan oferece um rumo e esperanças, e promete que ela vai ser poupada. E aqui mais um comentário extraordinário para esse episódio, que já teve vários, porque uma das coisas que o Baylan usa para conseguir convencer a Sabine a entregar o mapa para ele é a lembrança de que ela perdeu toda a família dela em Mandalore. E aí podemos entender um pouco melhor a linha do tempo da Sabine depois do fim da última temporada de Rebels, desde que o Ezra levou o Thrawn para outra galáxia e sumiu. O que nós sabemos até agora é que em algum momento depois que o Ezra foi embora, a Ahsoka voltou e começou a treinar a Sabine, enquanto ambas buscavam saber mais sobre o paradeiro dele. E eu acho que isso provavelmente foi antes da queda do Império, porque foi nesse período que aconteceu a Noite das Mil Lágrimas, que foi quando o Império desolou o que restava do planeta Mandalore, bombardeando as cidades a um ponto em que tudo se tornou inabitável, e acredito que mais de 90% das pessoas que moravam no planeta foram mortas.
E eu digo pessoas que viviam no planeta porque muitos esquecem ou não sabem que Mandalore tinha uma lua, Concórdia. E essa lua existia como uma província de Mandalore, ou seja, existiam algumas facções habitando nessa lua. E alguns deles sobreviveram. Mas dito isso e o comentário finalizado, de volta ao episódio, Sabine entrega finalmente o mapa para Baylan. E logo depois disso, a menina Shinhati já tá ali enforcando ela com a força. Mas ela é impedida por Baylan, que fala que fez uma promessa a Sabine e pretende cumpri-la. O Baylan coloca o mapa de volta no pedestal e os cálculos continuam. Enquanto isso, a Hera e os X-Wings chegam na órbita do planeta e Huyen consegue o contato com eles. E o droid explica a situação, pelo menos o que ele sabia até aquele momento, que Ahsoka e Sabine tinham ido atrás dos inimigos. Os cálculos de Morgan são finalizados com sucesso, e eu já fiquei com dor de estômago a partir daí até o final do episódio. Ai, minha gastrite. O Baylan destrói o mapa para se certificar de que ninguém vai segui-los, e eu achei essa cena muito simbólica, porque me lembrou muito da Estrela da Morte destruindo um planeta. Para quem não sabe, as Estrelas da Morte são tão letais porque o que dá poder de destruição a elas são cristais Kyber, que são os mesmos cristais que dão poder para os sábios de luz. Baylan, Shin e Sabine finalmente chegam no Olho de Sião, onde Morgan aguardava ansiosamente, e eles chegam lá praticamente ao mesmo tempo que o esquadrão da Hera. A Morgan Elsbeth manda ignorar o esquadrão e ligar os hiperpropulsores. E antes que a Hera e os outros pilotos pudessem fazer qualquer coisa, o Olho de Sião viajou para tão distante dali. E o Jacen, nosso querido menino Jacen, claramente ligadíssimo com a força, fala para a mãe dele que ele está com uma sensação ruim, que claramente é um pressentimento ruim devido às alterações sentidas na força nesse momento que o lado sombrio conseguiu em parte o que queria. Para ficar mais claro, mais um comentário extraordinário: quando qualquer um dos lados da força ganha mais força por algum motivo, é possível sentir essa alteração na força se a pessoa tiver uma ligação forte com a força e for bem treinada. Por isso, o Yoda e também a própria Ahsoka conseguiram sentir, através da força, o momento em que a Ordem 66 foi dada, e em que centenas, se não milhares de Jedi foram mortos em toda a galáxia. Dito isso, voltamos para o planeta Citos e estamos vendo o penhasco onde a Ahsoka caiu. E ao invés de ver só água, nós começamos a ver a Ahsoka? Gente, a hora que ela levantou, o berro que eu dei, perdão, vizinhos. Ela parece muito estar no mundo entre os mundos, o lugar que eu já falei diversas vezes aqui no canal, que é um lugar além do tempo e espaço. Mas, como a gente não tem muita certeza disso, eu não vou entrar em maiores detalhes aqui nesse vídeo. Eu sugiro que vocês vejam os outros vídeos aqui do canal. Mas logo que a Ahsoka para entender melhor o que está acontecendo, ela e nós escutamos Anakin Skywalker chamando ela de Snips, que é o apelido que ele deu pra ela durante a Guerra dos Clones, logo depois que eles se conheceram, na verdade. E eu acredito que a tradução desse apelido tenha ficado como abusada. E então a Ahsoka se vira e se reencontra com seu mestre, depois de tantos anos, tal qual ela tinha visto ele pela última vez em Clone Wars, antes de vê-lo novamente como Darth Vader em Rebels. Algumas teorias aqui então. Eu acho que é possível que a Ahsoka esteja no mundo entre os mundos, e eu vi muitas pessoas debatendo que não existe um portal ali do mundo entre os mundos naquele penhasco, nem dentro d'água. Mas também não existia nenhum portal no Templo Sith quando Ezra salvou ela na 4ª temporada de Rebels. Então, aparentemente, apesar que alguns portais têm local fixo, como o portal que o Ezra entrou em Lothal e o portal em que o Palpatine acessou para tentar alcançar o Ezra e a Ahsoka dentro do mundo entre os mundos, que aparentemente é localizado abaixo do Templo da Ordem Jedi em Coruscant, apesar disso, outros portais aparentemente podem ser abertos por dentro do mundo entre os mundos, de acordo com a vontade da pessoa que está lá dentro. Eu acho que, se for de fato o Anakin, é um Anakin que se juntou com a força após a morte. E eu digo isso porque eu vi algumas pessoas dizendo que talvez o Anakin tenha achado esse portal que ficava embaixo do Templo Jedi em Coruscant e talvez tivesse acessado esse portal e achado a Ahsoka. Eu não acredito que tenha sido isso. Acho que seria muito mais plausível que fosse uma projeção do Anakin que está em equilíbrio com a força. Mas também acho que tudo isso pode ser um sonho que a Ahsoka está tendo. Acho que vamos ter que saber mais no próximo episódio. Mas e o Baylan, gente? E a Sabine? Será que o Baylan quer mais um aprendiz? Por isso que ele está tentando ser bonzinho com a Sabine, mostrando para ela que ele vai cumprir o que prometeu? Será que a Sabine vai cair? Tanto no papinho do Baylan quanto pro lado sombrio da força? Será que o foreshadowing da abertura, que o capacete da Sabine aparece em vermelho, de fato estava certo? E a Ahsoka morreu? Foi levada para o mundo entre os mundos?
Não sei. Só sei que eu estou muito ansiosa e animada pra ver o que vai acontecer nos próximos episódios. Eu tô gostando muito desse seriado. E cada vez mais parece que as coisas que eu disse nas reviews dos primeiros episódios estavam certas. Nós estamos vendo uma nova era de Star Wars. E parece muito que eles estão construindo bem tanto o caminho que levou até a trilogia da Rey, quanto o caminho que vai levar até os novos filmes. Tanto o filme dirigido por Dave Filoni, que vai servir como um fechamento dessa história que foi começada com Mandalorian e agora continua com Ahsoka, tanto para o outro filme que eles anunciaram que vai falar mais sobre a história da Força e sobre os primeiros usuários da Força antes dos Jedi. Mas por hoje é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da review desse episódio, mesmo que ele tenha saído um pouco atrasado. No início eu peço perdão, porém faço parte do proletário brasileiro, preciso continuar trabalhando, mas não vou desistir de continuar lançando os vídeos, mesmo que eles atrasem um pouquinho. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like e comenta aqui, me diz o que você mais gostou, seja da review, seja do episódio. Ou então me diz o que vocês estão esperando dos próximos episódios e do final da temporada. Se você está gostando do conteúdo do canal até agora, se inscreve e não custa nada indicar para outros amigos, né? Vai ajudar muito no crescimento do canal. E eu espero que vocês tenham gostado da nova adição ao cenário. Eu gostei bastante. É isso, pessoal. Nos vemos na review do próximo episódio. Que a força esteja com vocês. Sempre.